Os estudantes de uma pequena cidade de 20 mil habitantes no oeste de São Paulo estão tendo a chance de experimentar uma maneira diferente de aprender ciência. Na escola José Firpo, em Lucélia, o mais importante não é a resposta correta para um exercício, mas sim o raciocínio que o aluno utilizou para chegar ao resultado. Esta e outras propostas de ensino foram reunidas no Grupo de Ciências Lucchesi, fundado por um grupo de professores, entre eles o professor Paulo Fiorato, que está aqui com a gente. Professor, muito obrigado pela presença. Realmente, o erro pode ser tão importante quanto o acerto para o aluno que está aprendendo física, por exemplo, professor? Tá. Bom dia, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa história de trabalhar o erro começou numa palestra que a gente foi assistir, acho que em Maringá, se não me engano, onde um professor, Rômulo Campos Lins, ele citou para mim a ideia de que errando que se aprende era uma técnica importante de trabalhar a sala de aula. Daí a gente foi conhecendo outros autores, outros filósofos que falavam sobre isso, entre eles o Lucchesi. Foi aí que a gente começou a levar isso para a sala de aula e a gente criou um projeto pedagógico chamado Errando que se Aprende. Então esse projeto Errando que se Aprende foi crescendo, evoluindo dentro da escola, até que a gente começou a sentir outras necessidades. A ideia de trabalhar o erro, a gente fala que valorização do erro. Não é bem valorização do erro, a gente valoriza a tentativa. Eu falo muito para os alunos assim, nem para errar você presta? Presta. Então erra aí, quero ver onde você está errando. Então a hora que você começa a analisar o tipo de erro que ele está cometendo e ele também começa a participar dessa responsabilidade de estar dividindo o porquê errou, o que ele está errando, o que pode fazer para mudar, então a gente começa a caminhar em função do conhecimento e aí o erro se torna uma forma de ferramenta, de processo de aprendizagem. E a hora que ele menos espera, ele já está dominando o assunto. Ainda que errando, se ele conseguir entender o porquê errou, em vez de decorar uma fórmula, ele compreendendo o raciocínio utilizado, isso vai favorecer ele no caminho. Então, antes eles valorizavam o acerto. Daí o que eles faziam? Estratégias para acertar, cola em cima de cola, entende? Então eles se especializavam em cola. Então se eu saísse de uma sala de aula, deixasse uma atividade para eles fazerem, valorizando só o acerto, quem acertar tira 10, quem errar fica com 0, eles iam se especializar em como acertar. E nisso as falcatruas, tipo cola, não sei o que lá, papelzinho embaixo da perna, isso eles iam se especializar nisso. Agora não, a nota de quem acerta ou de quem erra é a mesma. E eu valorizo a tentativa, isso numa sala de aula, tá? E alguns projetos que a gente vai desenvolvendo em paralelo à sala de aula. Agora, o projeto, essa é uma questão que chama a atenção, mas não é a única que distingue o grupo. Por exemplo, vocês têm lá um laboratório onde você consegue trazer o estudante para uma realidade mais próxima. Na verdade, despertar nele o interesse pela ciência, que algumas vezes é algo tão abstrato, é isso? Na realidade, são frustrações que a gente teve na escola, e que a gente acaba tendo a chance de dar a oportunidade para o aluno não ter essa mesma frustração. Eu achava que, por exemplo, que eu ia para uma aula de ciências, eu ia fazer experimentos, Daí eu chego para os alunos hoje e falo assim, vocês têm vontade de fazer experimentos? Tem. Então, monta um experimento e traz para a gente ver. Quer dizer, ao invés da responsabilidade de ficar do professor montar e levar prontinho, o aluno naquela posição passiva, tentando olhar só, ele monta e ele apresenta para a classe. Ou então ele monta e apresenta numa feira de ciências. Então ele começa a fazer parte de um grupo de pessoas da escola que vai estar ensinando ciência para as outras pessoas. A gente fala que a gente coloca o aluno numa posição mais ativa, numa forma mais dinâmica de aprendizagem. Por exemplo, o laboratório, me parece ter uma cadeira, algo muito simples, que consegue fazer com que o aluno entenda uma propriedade. Sim. É isso mesmo? Então, a gente aproveita experimentos que já existiam na escola antes da gente montar o grupo de ciências e aproveita também os experimentos novos que foram aparecendo conforme o grupo foi criado, E, portanto, a cadeira ela já existia na escola, alguns professores antigos, os professores de física, de química antigos da escola já tinham bolado essas coisas, já tinham até trabalhado isso em sala de aula, mas ficou encostado, estava lá no laboratório guardado, E a gente trouxe todo esse material que estava, entre aspas, guardado, às vezes aproveitado numa sala ou na outra, mas em feira de ciências, às vezes, nem tinha feira de ciências propriamente dita. A feira de ciências, às vezes, era repeteco uma da outra, todo ano a mesma coisa, E, portanto, a gente começou
olhar para esse material, trazer esse material para a sala de aula, para as apresentações de feira de ciências, né? E também criar outros experimentos. Essa cadeira serve para quê, professor? Eu acabei passando por ela. Na realidade, é uma propriedade que fala sobre movimento de rotação e o raio, né? Então, conforme você tem o raio grande, a rotação é pequena, né? Conforme você fecha os braços, encolhe as pernas, o raio diminui e a velocidade angular aumenta, né? Mantendo a velocidade linear que a gente chama. Bom, isso na teoria, talvez para alguns alunos não ficasse algo tão interessante, mas testemunhando ali... A hora que ele está na cadeira, girando ali, ele sente, né, a movimentação aumentar, né, a rotação aumentar, então dá essa surpresa. Bom, a teoria sem dúvida é importante. Agora, uma vez que ele tem a possibilidade de aplicá-la, e a aula ficando mais divertida, ele aprende mais fácil a teoria também? Eu costumo dizer que duas pernas do mesmo corpo, né? Você tem teoria e prática, daí que você caminha. Se você tiver só a teoria, você está pulando numa perna só. Se tiver só a prática, também complica. Você precisa de ter um equilíbrio das duas, né? Agora, esse grupo que existe na escola José Firpo, ele é fechado só para alunos dessa escola ou alunos de outras escolas da cidade também podem participar? Tá, a gente criou para dar, vou colocar assim, corpo para o grupo, né? A gente criou uma equipe de organização. Então, essa equipe de organização é dividida em vários setores, né? O pessoal que vai trabalhar com eventos, outro que vai trabalhar com a comunicação, a parte de informática, né? Gravação de experimentos, fotografia, então tem vários setores. Então, essa equipe de organização, ela é organizada por alunos da escola, tá? Agora, a gente abre isso, né, para outros participantes de outras escolas, de outras séries, né? Até do ensino fundamental, que não faz parte da equipe de organização, a organização é só do ensino médio. Então, para que todos possam participar. Então, existe o grupo de ciências como um todo, tá? Existe a escola, dentro da escola a gente tem o grupo de ciências e uma equipe de organização. Então, a equipe de organização só aluno da escola. E o grupo de ciências a gente pode fazer convites. Então, a gente tem convidados, né, que fazem parte do grupo. Por exemplo, você, se quiser fazer parte do grupo, se sinta da casa. Qualquer pessoa pode fazer parte. E aparecem lá alunos de outras escolas? Ouvi dizer que aqui é bacana. Aparece. E aceita no grupo? Às vezes vem um aluno com um amigo, né? Esse aqui é lá da escola da outra cidade e ele quer fazer parte do grupo também. Seja bem-vindo. Agora, e essa ligação, eu vou até chamar de emotiva, enfim, esse laço que se cria no grupo, isso faz com que ex-alunos mantenham um certo vínculo com o grupo depois de formados, talvez até seguindo por uma carreira acadêmica na universidade? Esse é um ponto assim que eu considero um dos mais importantes do grupo, né? A gente não perde o vínculo com esse aluno. Então, ele é aluno hoje, ele vai para uma universidade depois, né? E ele mantém esse contato com a gente. Às vezes, na faculdade que ele está trabalhando, na universidade que ele está trabalhando, tem um evento, ele faz convite para a gente visitar o evento que está tendo lá na faculdade. Então, a gente monta um ônibus, né? E a gente vai visitar. Então, existe esse laço. O dia que a gente tem uma expedição, como é que chama? Uma viagem, né? Fora, a gente também faz convite para esse cara estar trabalhando. Então, ele interage com a gente o tempo todo, o quanto ele quiser. O quanto ele achar que pode, ele pode interagir com a gente. Então, ele se forma, depois de ter se formado um profissional, ele já volta para o grupo também como profissional. A parte de comunicação, eu lembro que a gente tinha um problema muito sério de comunicação interna, e uma menina que ela se formou em comunicação, ela falou, professor, está faltando um tráfego aí nessa história. Então, foi onde a gente criou o setor do tráfego de informações, né? Onde o grupo começou a ficar mais dinâmico. Um cara não falava com o outro não falava com o outro, não estava fazendo trabalhos isolados, né? Quando foi criado o tráfego, por sugestão de um ex-aluno, o grupo ganhou dinamismo, né? Então, a coisa mudou muito depois desse dia. Então, isso aconteceu por causa de um ex-aluno que já estava fazendo faculdade e tal. E a gente estendeu esses convites, né, para ex-alunos também, para os alunos antigos da escola, né? A gente tem... Que estavam lá antes mesmo desse grupo existir, isso? Tem aluno que se formou na década de 60, que hoje já se aposentou como físico nuclear, tá? Que no caso é o George Galetti, né? Ele interage com a gente mesmo depois de se aposentar como físico nuclear, como eu coloquei. Ele é do Instituto de Física da USP, é isso? Instituto de Física Teórica de São Paulo. Ele está ligado à Unesp de São Paulo. A Unesp. E ele, inclusive, tem um telescópio utilizado lá que ele que deu, foi isso? Ele doou para a gente, isso.
Então, para a gente poder juntar grana para poder comprar um telescópio daquele tipo, não tinha possibilidade, né? Então, ele percebeu o que estava acontecendo e falou, olha, Paulo, é a minha maneira de colaborar, está aqui, o telescópio é de vocês. Enquanto vocês estiverem usando, é de vocês. Isso, o senhor diria que passa um pouco por ele perceber a seriedade do trabalho na escola? Sim. Confiar, ele sabe que esse equipamento vai ser bem utilizado. Ele sabe que o que está sendo feito é levado muito a sério, né? Apesar da brincadeira que a gente faz com a molecada, às vezes como é que chama assim, deixa ele bem à vontade, né? Mas ele sabe que existe uma seriedade muito grande em cima disso. Tá? Professor, o senhor é membro do Núcleo de Ensino de Física da Unesp. Isso. Essas Presidente ideias Prudente. de Presidente Prudente, essas ideias todas e a maneira como elas são aplicadas, o senhor leva tudo isso para o núcleo, isso é muito discutido lá, o senhor deve um pouco ao núcleo esse pensamento todo também? Na realidade é uma troca realmente, né? Esse é um ponto importante também, Rodrigo, né? O professor, normalmente, quando ele se forma na universidade, né, ele se desliga da universidade e vai para a escola lecionar de uma forma solitária, né? Quando a gente continua fazendo parte de grupo de estudos, né, nas universidades, então a gente está alimentando o tempo todo o nosso trabalho. E o que a gente consegue aqui, a gente leva para lá também. Então, eu lembro que a forma de avaliação que eles fizeram num trabalho com a gente foi onde o estopim para a gente poder mudar a forma de avaliação dentro da escola. Então, o erro como matéria-prima da aprendizagem não saiu da minha cabeça, né? Então, foi o contato com as universidades que deu essa ideia para a gente levou para a sala de aula, aplicou isso, a forma que foi aplicada foi uma forma inédita, e aí a universidade agora está se beneficiando dessa forma inédita de aplicação. Então, a gente está o tempo todo interagindo com a universidade. Me admira, assim, né, o professor que está na escola lecionando e não sente vontade de interagir com as universidades. Ele fica naquele trabalho solitário o tempo todo, né, e não tem com quem dialogar. Puxa vida. Uma vida solitária. Então, alguns autores citam essa solidão que alguns pesquisadores e alguns professores têm, né? Então, a gente está tentando quebrar isso também. A gente não pode estar trabalhando de forma solitária. Criar grupos de estudos numa universidade e o professor da escola de ensino médio está fazendo parte desses grupos é importante tanto para eles quanto para a gente. Então, é uma interação muito produtiva. Assim, né? Como eu imagino que alguns professores fiquem um pouco receosos de procurarem a universidade, talvez imaginando que não haja interesse por parte da universidade. O professor que está ouvindo aqui o senhor falando de tudo isso, gostou, achou uma boa ideia, entusiasmado, talvez queira aplicar algo semelhante na escola onde ele leciona. Seria bem recebido lá por vocês na escola para aprender um pouco, mostrar a prática? Então, na Unesp de Presidente Prudente, esse grupo que é o NEF, né, Núcleo de Ensino de Física, a gente está o tempo todo convidando professores. Só que, por exemplo, a gente não tem uma verba destinada para isso, né? O professor, para ir para lá, ele não vai receber nada. Às vezes, nem o combustível a gente não consegue pagar, né? Mas é o seguinte, todo mundo está sendo beneficiado. Então, eu, como professor, vou falar, será que vale a pena eu gastar R$50 para ir para Prudente e voltar, né? Mais alimentação que eu vou gastar ali numa lanchonete, alguma coisa do jeito, para poder estar tendo essa interação? Os encontros são feitos de 30, 40 dias aproximadamente. Uma vez cada 40 dias, você ir gastar R$50 para voltar para a sua capacitação e você também fazer um trabalho de interação com a universidade, não é tão caro assim. Então, a gente acaba realmente tirando dinheiro do bolso para poder estar interagindo com a universidade muitas vezes. Pode existir alguns trabalhos que sejam financiados, né, que a gente tem até bolsa para fazer isso. Mas se a gente ficar esperando a bolsa e a bolsa não acontece, você vai ficar parado. Então, espera. A gente acaba tendo um pouquinho de força de vontade, além do normal, né, que o pessoal fala que vocês são loucos, sair de Adamantina, vir para Prudente, num sábado, ficar aqui o dia inteiro estudando junto com a gente, sem receber nada. Puxa vida, será que eu não estou recebendo mesmo? E a parte de interação, a parte de conhecimento, se não tivesse contato com a universidade, o meu grupo de ciências, né, eu falo meu assim porque a gente está muito perto dele, né, o nosso grupo de ciências de Lucélia já teria morrido. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo que a gente estiver fazendo, mesmo que a gente tenha um certo gasto, isso vai trazer benefícios para o nosso trabalho, para a nossa formação, e a gente tem que estar investindo nisso. Não tem como você trabalhar tão isolado assim, tá? Professor, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por vir até a Universo TV para contar um pouco dessa experiência. Tá. Eu agradeço, Rodrigo, tudo que vocês têm feito aí, a gente fica à disposição.